escutando bem? João, tá bom? Vou guardar mais um minutinho só, todo mundo entrar, tá bom, gente? Ei, Laís, só você mesmo, né, bem? Pode interromper o compartilhamento em cima, né? Ah, tá. Oiê, tudo bom, gente? Só tô aguardando um pouquinho, tá? Eu tenho que interromper. Tá gravando, Mariana? Tá. Então vamos lá, meninada. Bom dia. Bom dia. Estão vendo a tela? Estão me escutando? Certo. Bem, eu vou vincular a cada aula minha uma chamada. Não que a chamada presença em sala de aula, esse tipo de aula nossa, né? Vai contar ponto. O que vai contar ponto mesmo e nota são as atividades efetuadas e disponibilizadas na plataforma, ok? Só que a chamada é um controle de vocês, entendeu? Porque apesar de eu disponibilizar minha videoaula, ela nem sempre vai ser igualzinha aqui, porque ontem mesmo, gente, conforme eu estava dando aula, achei que estava gravando, não gravou nada. A hora que eu terminei a aula de vocês, não, do segundo ano gravou? Eu não sei, olha, eu dei aula para o primeiro, segundo, terceiro, a hora que eu terminei tinha gravado uma classe só. Aí eu precisei gravar e disponibilizar. Tanto que do terceiro eu fui disponibilizar, era quase 4:30 da tarde. Porque até eu terminar, colocar na plataforma, gravar outra vez do terceiro, olha, viu? Então eu pediria para vocês entrarem na aula, assistirem essa aula aqui. Porque ontem eu achei assim, a interação de vocês comigo muito boa. Olha, mudou meu dia. Porque eu sinto muito falta de vocês. Certo? Então, a presença mesmo é para saber quem está participando, tá? Bem, semana que vem, todos os professores vão começar a fazer chamada, tá? Vamos, então, iniciar nossa aula? Oi, bem. Não, nós estamos essa semana fazendo uma experiência nos adequando, entendeu? Você viu que ontem mesmo alguns professores, tipo Valdeci, disponibilizou uma videoaula, não foi isso? E eu, o João e o Anderson, vou chamar esse tipo de aula aqui aula ao vivo, tá bom? Tem uma aula ao vivo, não foi isso? Uma combinação nossa foi o seguinte: mesmo que a gente dê aula ao vivo, a gente vai colocar a aula na plataforma. Porque aquele aluno que, por algum motivo, não pôde assistir a aula, ele tem a oportunidade de fazê-la. Tá bom? Quanto ao horário das aulas, provavelmente semana que vem vocês vão ter aula, inicia às 8, e ontem eu expliquei o porquê das 8, vocês entenderam, né? E não das 7h10.
Porque muitas videoaulas vocês vão ter que voltar e copiar, para a gente não ficar parando muito tempo, né? Então, nós vamos começar às 8. Aí, provavelmente, a gente tem aula até 12h30. Quando iniciar as provas, nós deixamos para fazer as provas no último aula, 1 hora de prova, entendeu? Então, quem está marcando as aulas, eu deixei com o João, certo? Para não ficar confuso para vocês. Mas provavelmente vocês vão ter aula das 8 a 12h30, tá? E mesmo assim, há muitas disciplinas que vocês vão ter que entrar na videoaula e fazer, tá? Eu respondi o que vocês me perguntaram? Tá. Fala. Ixi, Mariana, aceita a Maria. Lembra um pouquinho. Você sabe que eu tô tendo uma dificuldade. Ah, fala. Alô? Oi? Alô? Não, toda a prova vai ter 5 questões. Entendeu? Você vai fazer uma prova de física. Você vai ter 3 questões minhas e 2 do Valdeci. 1 hora você tem que resolver. As provas vai ser uma disciplina por dia. Não vai ter mais aquela prova objetiva. Quando você está falando 2 frentes, seria assim, lembra que física era junto com português? Oi? Tá me escutando? Então, física com português, não é? Não existe mais essa física com português. É só física, um dia só português. Certo? Entendeu? Eu tenho que. Vocês vão ter que ficar me avisando quem está entrando entra na aula, sabe por quê? A minha tela fica totalmente cheia e eu não consigo ver, certo? Deixa eu chamar a Mariana para Mariana. Mariana! Há coisas que eu não sei fazer ainda, gente. Tem uma aluna querendo entrar, me ensina como entra, senão toda hora tem que ficar te chamando. Aqui, ó, entra aqui. Permite. Desculpa, Malu. Então, mais você, Malu Lohane. Você dá minimiza. Então, eu vou no ESC, minimiza e depois eu voltar. Então. Tá aqui, agora você faz isso de novo. Desculpa, gente. Laís. Bom dia, queridas. Laís. Tá muito pra ficar perfeita. Menina, mas eu tô penando tanto. Eu não sei onde apertar, não sei pra onde ir. Então, olha, ontem eu tive um pedido de um aluno para eu esperar um pouquinho mais, entendeu? Então, eu gostaria que vocês fossem me controlando tá aí. Eu também não sei o que fazer, entendeu? Oi, bem. É melhor, então? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar toda a minha aula. Aí, eu retorno slide por slide, aquilo que vocês querem copiar, pode ser? Porque... pode ser. Porque se eu ficar esperando, gente, vai ficar muito monótona a aula. Tá. Então, vamos lá. Olha, e vocês estão percebendo que eu não posso ocupá-los, então, das 7h10 a 12h30, direto. Eu tenho que dar um tempo para vocês. Porque não é só assistir as aulas. Vocês têm que copiar como vocês fariam no presencial, né? Porque no presencial... Não, a gente tem que estar assim, porque senão, Malu, fica cansativo, né? Então, vamos lá. Gente, ó, hoje o João que está fazendo esse horário, não sou eu não, é o João. Ele colocou a outra aula
Essa é a última aula de vocês, né, hoje. Sim, né? Mas o terceiro tem mais aula. Ele colocou um intervalo, sim. Certo? Tá? Aham. Então, vamos lá, meninada. Ó, ontem nós vimos a equação geral dos gases, vimos as transformações. Adoro uma canetinha. Deixa eu pegar a canetinha. Essa canetinha não vou poder jogar quem tá dormindo. Cauê! Opa, você tá acordado, né? Hã? Tá acordado? Ah, bom. Vai acordar todo mundo, velho. A sua mãe acordou? Fala pra ela que jeito que é a aula, minha aula, que eu não deixo ninguém dormir. Tem que todo mundo participar, hein, gente? Então vamos lá, ó. Ontem nós vimos a equação geral dos gases. Nós tínhamos. Opa, posso? Na equação geral dos gases, nós temos uma transformação isotérmica, isobárica, isocórica. Classe, o que é uma transformação isotérmica? Isobárica. Isocórica. Lembrar que a isocórica às vezes pode aparecer como isométrica ou isovolumétrica, ok? O que nós vimos numa transformação isotérmica? Que o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Então, ó, se eu dobrar a pressão, o volume é dividido pela metade, ok? Numa transformação isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcional. Se eu dobrar o volume, dobra a temperatura, ok? Numa transformação isogórica, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se eu dobrar a pressão, dobra a temperatura. Se eu juntar as três transformações, eu chego na equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, ok? Bem, vimos também, aula de ontem, a equação de estado de um gás, que é PV igual a nRT. Soninha, vocês me perguntaram na aula de ontem, Soninha, quanto é que eu uso a equação geral dos gases? Quando você tem dois estados de um gás, ele sofrendo uma transformação. Quanto é que eu uso a equação de estado do gás? Eu falo uma única situação. Posso até falar duas situações. Sim, só que essa equação aqui eu tenho que ter uma massa constante, certo? A massa não pode variar. Nessa equação aqui, eu poder relacionar o número de mols, que relaciona massa com massa molar, eu posso ter uma situação em que varie a massa do gás, ok? Certo? Bem, hoje nós vamos entrar em densidade de um gás, certo? A equação de Clapeyron não é PV igual a nRT? E N não é massa, ó. N não é massa sobre massa molar. Então, é a massa do gás sobre a massa molecular ou massa molar, certo? Bem, então, colocando aqui, ó, pressão vezes volume é igual, no lugar do número de mols, massa sobre massa molecular ou massa molar, vezes a constante de Clapeyron vezes a temperatura. Não se esqueçam que T é a temperatura em Kelvin. Passando massa molar para o primeiro membro, vai ficar massa molar vezes pressão vezes volume é igual a massa do gás vezes R vezes T, certo? Passando RT para cá, ele está multiplicando aqui, passa dividindo, ok? Ó, então, ó, massa molar do gás vezes pressão vezes volume, dividido por R vezes T é igual a massa do gás. Passando o volume dividindo, então vai ficar massa molar vezes pressão sobre constante Clapeyron vezes temperatura é massa sobre volume. Mas o que é massa sobre volume? Vocês lembram? É igual densidade. Ok? Então eu vou chegar que a pressão vezes a massa molecular ou massa molar do gás dividido pela constante Clapeyron vezes a temperatura é igual à densidade do gás. Não se esqueçam
em hidrostática no passado, vocês estudaram que densidade de um gás é a mesma coisa que massa específica. Lembram disso? Que é igual massa sobre volume. Ok? Então, muitos exercícios, ao invés de ele falar de densidade do gás, ele vai falar de massa específica do gás. Ok? Entenderam como cheguei nessa forma? Que densidade ou massa específica é igual pressão vezes a massa molar do gás, dividido pela constante Clapeyron, dividido pela temperatura. Ok? Então, vamos lá. Agora, vocês vão abrir o livro de vocês na página 255. Abriram? Sim, exercício 31. Olha, nós vamos fazer juntos, entendeu? Se eu estiver acelerando, vocês me avisam. Se eu estiver num ritmo bom que está dando para vocês executarem o exercício e mesmo assim me acompanhar a minha explicação, vocês vão me organizando daí, pode ser? Tá? Então vamos começar o exercício? O exercício é o seguinte, ó. Uma determinada quantidade de gás ideal tem a sua temperatura aumentada isobaricamente. O que é isobaricamente? De 300 Kelvin para 375 Kelvin, certo? Nesse processo, a massa específica do gás. O que é massa específica do gás, gente? Densidade. Gente, olha a letra. Já deu para você entender, né? Densidade do gás, certo? Varia de R1 para R2. Agora ele pede qual a relação existente entre essas massas específicas. Então, massa específica é a densidade. Então, o que ele quer? A relação entre R1 e R2. O que é relação, gente? É R1 sobre R2, ok? Bem, então, o que você tem? Vai anotando aí. O que você tem no estado inicial, meninada? A temperatura inicial, que é igual a quanto? 300 Kelvin. Você tem um estado final que a temperatura, quanto que é? 375 Kelvin, certo? Então, você vai ter uma densidade ou massa específica 1, que é o do estado inicial, e uma massa específica 2, que é do estado final. Tudo bem? Aqui eu escrevi para vocês não esquecer, ó, onde R é a massa específica, que é a mesma coisa que densidade. E o que é a densidade? É massa sobre volume. Como explicado anteriormente, como que eu calculo a densidade? Pego a pressão vezes a massa molar sobre a constante Clapeyron vezes o tempo. Ok? Copia até aí. Posso continuar? Então, o que vai ser R1? Pressão, certo? Que é igual para o estado inicial e final. A massa molar do gás é a mesma, porque o gás é um só. Eu não mudei o gás, tudo bem? Sobre R, o R é o mesmo que a constante Clapeyron, ela não vai mudar, uma constante. Vezes a temperatura inicial, que é quanto? 300 Kelvin, ok? Como vai ficar R2? A mesma pressão, porque é isobárica. A massa molar, porque o gás não variou. A constante Clapeyron, que é uma constante, vezes a temperatura final, que é 375. Ok? Certo? Se ele quer, se o exercício está te pedindo a relação entre R1 e R2, então eu coloquei R1, PM sobre R300. E R2, PMR sobre 375. Ok? Eu vou cancelar a pressão, que é igual dos dois. Vou cancelar a massa molar, que é igual dos dois. R, fala bem.
Deixa eu tentar. Não. Não. Então, vamos lá. Até onde você está enxergando que eu vou falando, você vai escrevendo. Fala para mim. Ó. Então, vamos ver. No lugar de R1, que é o numerador, você vai pôr o R1 aqui, ó. Tá vendo isso? Então, você vai colocar PM sobre R300, ok? Você não está enxergando essa parte de baixo, não é? No lugar do R2, você vai colocar o quê? PMR375. Aí é só dividir. O que você vai cancelar? Os P, que é igual, o M, que é igual, o R, que é igual. E vai ficar 1 sobre 300 sobre 1 sobre 375. Ok? Como 375 está no denominador do denominador, ele passa para cima. Sobre 300, ok? Aqui você está enxergando já? Então, eu fiquei que R1 sobre R2 é 375 sobre 300. Vou simplificar. Simplificando por 3, eu vou ter 125 sobre 100. Simplificando por 5, eu vou ter 25 sobre 20. Simplificando por 5, eu vou ter 5 quartos. Então, qual que é a relação entre a massa específica inicial e a massa específica final? 5 quartos. Ok? Enquanto vocês acabam de copiar, eu vou fazer chamada. Bernardo, tá aí? Bruno? Tá, eu vi. Caio? Cauê? Cauê? Ah, então, gente, fica atento, ó. Cauê? Gabriel Cardoso? Gabriel Vieira? Júlia? Henrique Scarelli? Será que ele acordou, gente? João Simonelli? O João tá aí? João Marangoni? Laís? Letícia? Lohane? Luiz Henrique? Maria Cecília? Maria Eduarda? Maria Fernanda? Maria Ercília? Eu fui anotando conforme vocês forem entrando. Eu só estou certificando, entendeu? Maria Júlia? Maria Luísa? Mariana? Marília? Marina? Pedro? Não. Gente, tem outro Pedro aí? Pedro Terra, Pedro. Rafaela. Juan. Vitor. Gente, ó, tô feliz, viu? Ó, só o Henrique e o João que não entraram e o Bernardo que não entraram. Olha, quem nunca entrou? Bernardo, Henrique, João, Letícia, Maria Cecília, Maria Fernanda. Ah, a Letícia tá aí, eu falei Letícia, desculpa, Letícia. Ok, então vamos tocar em frente. Todo mundo copiou o exercício? Vamos pro outro. Olha, certa massa de oxigênio... O 33, abriram? Página 255. Mais um exercício desse. Certa massa de oxigênio tem massa específica de 0,07 gramas por centímetro cúbico sob uma pressão de 700 milímetros de mercúrio. Determine a pressão desse oxigênio para que sua massa específica aumente para 0,09 gramas por centímetro cúbico à mesma temperatura. Então, vamos lá. Quais os dados que eu tenho do exercício?
Eu tenho a massa específica, que é a mesma coisa que densidade, eu tenho a pressão inicial. E eu tenho uma outra situação, que é um estado final, que eu tenho a massa específica, que já é 0,09, aumentou, e eu quero saber quanto que vai a pressão. E o exercício fala que a temperatura é a mesma, ó. Certo? Bem, massa específica é a mesma coisa que densidade, que eu vou calcular pela pressão vezes a massa molar sobre RT. Então, como que vai ficar a densidade inicial, ó? Densidade inicial não era 0,07? Que é igual a pressão inicial 700, vezes a massa molar, que o gás é o mesmo, sobre a constante Clapeyron, vezes T, que a temperatura é a mesma. Pode prestar atenção, que eu espero vocês copiarem. Ok? Então, substituir o que eu conheço do início. Passei os 700 para cá, ó. Então, ficou 0,07 sobre 700 é igual a massa molar sobre RT. Entenderam isso? Ó. Entenderam, meninada? Sim. Bem, vou fazer a mesma coisa com o estado final. Certo? Então, ó, densidade é igual a pressão, massa molar sobre RT. Então, a densidade final é 0,09. A pressão final não sei, quero calcular. A massa Desculpa, deixa eu explicar uma coisa aqui que eu já ia tocar em frente. Vamos voltar aqui, ó. Densidade final é a pressão final, massa é RT. Agora eu pergunto para vocês, o que é massa molar sobre RT? Não é 0,07 sobre 700? Então, no lugar disso aqui, ó, coloquei 0,07 sobre 700. Entenderam? Entenderam, meninos? Então, ó, densidade final é 0,09. Pressão final quero calcular. Isso daqui eu coloquei 0,07 sobre 700. Certo? Passei os 700 multiplicando e passei o 0,07 dividindo. Eu vou chegar a uma pressão final de 900 milímetros de mercúrio. Aqui ficou cortado, milímetros de mercúrio. Ok? Hã? Entenderam? Qual a resposta, querido? Ó, então vamos lá, ó. 900, bem. 900 milímetros de mercúrio. É bom que os outros slides, então eu vou fazer um pouquinho mais para cima. Não, R poderia pôr, mas você não precisa colocar. Por que você não precisa colocar? Porque ele vai ser igual a esse, ó. Vai ser igual. Entendeu? Não precisa colocar. Você vai colocar, você só vai fazer mais conta. Você não chegou aqui que massa molar sobre RT é 0,07 sobre 700? Então, você não precisa substituir. Onde que tem massa molar, R, temperatura, que a temperatura é a mesma, tá vendo? Ó? Que a temperatura é a mesma. Você põe 0,07 sobre 700. Tá bom? Deu para copiar? Posso continuar? Eu espero, gente. Espero. Então, ok, gente. Então, vamos lá. Meninos, né? Hoje eu vou entrar em algumas coisas que vocês vão ver mais especificamente em química, certo? Eu vou explicar. No livro de vocês não tem nem exercício sobre isso, mas pode aparecer um teste na prova, pode aparecer alguma coisa dessa teoria. Então, preste bastante atenção. Então, vamos lá. Mistura de gases. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um gás 1, vou misturar com o gás 2. Nós sabemos que os gases ocupam todo o volume que tem disponível. Então, por exemplo, esse gás 1 está ocupando todo esse volume. Esse gás 2, todo esse volume. Se eu colocar todos eles nesse recipiente aqui, o gás 1 e o 2 vão ficar todo nesse recipiente. Você fala assim, Sonia, então eu não posso medir quantidade de um gás pelo seu volume? Não.
Tanto que a gente tem que medir a quantidade de um gás pelo número de mols de um gás. Porque um gás não tem volume próprio. Ele ocupa o volume do recipiente, certo? Então, olha aqui. A mistura física de gás perfeito é a reunião de amostras de 2 ou mais gases ideais, sem que ocorra uma reação química entre suas partículas. Então, olha, eu vou misturar gases que eles são inertes entre eles não vão reagir, ok? Isto é, as interações existentes são estritamente físicas, não vai ter reação química, ok? Então, vamos lá. Eu não tenho a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT? Se eu só posso saber a quantidade do gás na mistura em função do número de mols, certo? Eu vou isolar o número de mols. Então, vai ficar assim, ó. Número de mols é igual a PV sobre RT, ok? Do gás 1, então, vai ficar assim, olha. Número de mols do gás 1 vai ser a pressão do gás 1, vezes seu volume, sobre R, o R é um só, porque é uma constante, vezes a temperatura T1. Do gás 2, vai ficar assim, ó, N2 é igual a pressão 2, volume 2, sobre R sobre T2. E na mistura, que é N3, vai ficar P3, V3 sobre R, T3, certo? Como eu só posso somar o número de mols, esse número de mols da mistura nada mais é que a somatória do número de mols 1, que é aqui do gás 1, mais o número de mols 2, ok? Estão entendendo até aí? Meninada, no lugar de número de mols 3, então eu vou colocar isso daqui, ó, P3V3 sobre RT3. No lugar de número de mols 1, eu vou colocar isso daqui, ó. No lugar de número de mols de gás 2, eu vou colocar isso daqui. Ok? Certo? O que é, então, constante? O R não é constante? Eu posso cortar, ó. Entendeu? Então, eu vou chegar que numa mistura de gases sem reação química, eu posso escrever o seguinte: pressão da mistura vezes volume da mistura sobre temperatura da mistura é igual pressão do gás 1, volume do gás 1 sobre temperatura do gás 1, mais pressão do gás 2, volume do gás 2 sobre temperatura do gás 2. Ok? Entenderam? Sim. Bem, vocês não precisam copiar isso. Vocês têm isso na página 250. Ó. Exatamente. Aqui eu só coloquei um resumo. Faça com a Laís. Vai na página 250, dá uma lida. Se houver necessidade, vocês copiam esse resumo, mas tá? Eu não coloquei igualzinho, mas eu coloquei bem semelhantes. Tá bom? Bem. Outra coisa, vocês já viram em Física ou Química, com o João Francisco, fração molar? Já. Então, aqui eu só vou repetir, certo? Por quê? Porque no exercício de física pode ser que apareça alguma coisa falando sobre fração molar e vocês precisam saber o que é fração molar, certo? Então, ó, o que é fração molar de um gás, que eu vou chamar de X? Se eu falo do gás A, XA. É a relação entre a quantidade de matéria de um gás A. Então, quantidade de matéria de um gás eu sempre vou tirar em função do número de mol de A. Por exemplo, a quantidade total da mistura gasosa, N total. Então, ó, eu quero a fração molar do oxigênio no ar atmosférico. Eu vou pegar o número de mols de oxigênio sobre o número total de mols do ar atmosférico. É a razão que eu vou chamar fração molar do oxigênio, ok? Tá? Fique atento. A soma das frações molares numa mistura deve ser sempre igual a 1. Lógico. Certo? Se eu pegar a fração molar não é uma parte do gás num todo. Se eu pegar a somatória de todas as partes, eu vou chegar no inteiro. Tá? Então, se eu pegar a fração molar do gás A, mais do gás B, mais do gás C, eu sempre vou chegar igual a 1, que é o inteiro. Ok? Tá? Atualmente, utilizamos o termo fração em quantidade de matéria ou fração molar. Lembraram isso que o João tinha dado para vocês? Bem. Vocês também viram pressão parcial de um gás, João? Tá.
Da mesma maneira que você tem a fração molar não é a parte de um determinado gás num todo, certo? Você também tem a pressão parcial. O que é a pressão parcial? É a pressão daquele gás... Oi, bem, fala. Não, essa parte, vocês têm tudo nessas páginas aqui, ó. Desculpa, aqui é página 250 do livro de vocês têm tudo. Vocês não têm necessidade de copiar. Caso vocês vão ler lá, falar, nossa, o esqueminha da Soninha tá melhor, faz igual a Laís, volta e copia pontualmente isso. Mas eu acho que não tem necessidade. Uma que em física vai aparecer isso? Vai. Mas aonde que você vai aprender isso? Mais especificamente na química, na físico-química com o João Francisco. Nada, bem. Ó, o que seria a pressão parcial de um gás? Olha, numa mistura gasosa, você vai ter vários gases. Pressão parcial é a pressão de um determinado gás, como se ele estivesse sozinho ali dentro. Entendeu? Tanto que se eu somar a pressão parcial de cada gás numa mistura, eu tenho a pressão total. Então, vamos imaginar que numa mistura eu tenho um gás A, B e C. Então, eu vou ter a pressão parcial de A, a pressão parcial de B, a pressão parcial de C. E se eu somar a pressão parcial de A, B e C, eu vou ter a pressão total. Ok? Certo? Então, olha aqui, ó. Aqui eu coloquei uma mistura. Tá vendo? Ó? Onde o vermelho é a molécula de oxigênio e o azul é a molécula de nitrogênio aqui misturado. Tudo bem? E pressão parcial de um gás em uma mistura é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho nas condições de volume e temperatura no recipiente, certo? Como que eu calculo essa pressão parcial? É só eu pegar a fração dele, que é a fração molar do slide anterior, que nada mais é que o número de mols dele sobre o número de mols total, entendeu? Vezes a pressão total. Aí eu tenho a pressão dele naquela mistura. Então, eu quero, ó, a pressão parcial do oxigênio. Então, eu vou pegar pressão parcial do oxigênio é igual a fração molar de oxigênio na mistura vezes a pressão total. Se eu quero a pressão parcial do nitrogênio, então, eu vou pegar a fração molar do nitrogênio na mistura vezes a pressão total. Ok? Tanto, gente, que a pressão parcial de um gás em uma mistura é proporcional ao seu número de mols. Se eu tiver muito número de mols na mistura de oxigênio, a pressão parcial dele naquela mistura vai ser maior. Ok? Entenderam isso? Bem, aqui nada mais é que tudo que eu falei para vocês, resumidamente, se quiser anotar. A pressão total... Oi? A pressão total nada mais é que a somatória da pressão parcial de todos os gases que fazem a mistura. Como que eu calculo essa pressão parcial? Eu vou pegar a fração molar do gás e multiplicar pela pressão total. Como que eu calculo a pressão total? Usando a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Soninha, o que é esse N total aqui? É a somatória do número de mols de todos os gases que participam da mistura. Naquele nosso exemplo, seria a somatória do número de mols do oxigênio mais número de mols do nitrogênio. Certo? Como que eu calculo a fração molar? Eu vou pegar o número de mols do gás e dividir pelo número total de gás na mistura. Ok? Isso daqui nada mais é que um resumo de tudo que eu falei para vocês. Certo? Ok? Soninha, quanto é que eu vou fazer exercício disso? Na química, tá bom? Na físico-química, tá? Você... Não, ó, eu vou te falar, eu posso te falar uma coisa. Sabe, eu fiz química na USP, né? E depois eu fui para a área de física e hoje eu sou professor de física. Porém, a parte que eu mais gostava dentro do meu curso era físico-química. Laís, não é difícil, certo? E não fica assim, não fique em pânico, não. Eu estou aqui, o João Francisco está lá, ninguém vai jogar matéria para vocês achando que vocês vão entender só de escutar uma aula, tá? Não entendeu, volta na matéria, vamos fazer outra vez, tá bom? Fica tranquilo.
Se eu aprendi, vocês vão aprender com facilidade, tá? Menina, você não sabe. Eu não sou inteligente, não. Vocês não sabem eu preparar essa aula, gente. Se eu não tivesse a Mariana aqui junto comigo, olha, eu acho que eu teria infartado. Vocês já tinham comunicado que eu tinha morrido. Olha, tentava. Um dia eu fiquei 12 horas tentando montar uma aula. Olha, foi um sábado. A Mariana saiu daqui. A Mariana, a Mariana saiu com as crianças e eu fiquei sozinha na minha casa preparando a aula. Ela saiu umas 10 horas da noite, ela voltou. Ela falou, mãe, não acredito que você está aqui. Eu falei, filha, eu tô indo, não terminei de preparar a aula. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Tá? Agora não, agora estou bem melhor, mas foi difícil, tá? Então vamos lá, olha. Então, tudo é aprendizado. Eu sofri sim, não estou boa, tanto que vocês vão perceber que várias vezes eu vou chamar a Mariana. Porém, eu acho que a gente tem que querer aprender, entendeu? A gente não pode se acomodar, tá? Então vamos lá, menina. Tem que aprender de qualquer jeito. Ó, eu não tive, né, bem? Eu sou de outra geração, né, bem? Ó, ó, meninada, desliga um pouquinho. Pedro, bem, desliga um pouquinho só para eu orientar vocês da tarefa. Eu combinei com vocês ontem que a tarefa, eu nunca vou passar a tarefa de quinta para sexta. Vocês me perguntaram no início da aula de hoje como que seria as aulas, seriam das 8 ao meio-dia e meio. Tudo isso nós estamos fazendo uma experimentação essa semana. Eu e o João vamos nos reunir, ver o que vai ser melhor e eu vou passando para vocês, ok? Bem, eu havia combinado com ele que eu daria aula de quinta e sexta. Creio que eu vou continuar assim, qualquer mudança eu falo. Essa tarefa é para o dia 21/5, próxima quinta. Esse horário, 8 horas, é a hora que eu vou bloquear. Eu peço para vocês, como eu tenho que iniciar a aula às 8 horas, eu peço para vocês colocarem na plataforma no máximo até 7h50. Ok? Porém, os oriento a não deixar para a última hora. Pega hoje e já faz essa tarefa, são 3 exercícios, certo? É a página 252, exercício 12. A página 253, exercício 15 e 16. Isso daqui, gente, vale nota. Tudo bem? Certo? Gente, olha, bom final de semana, certo? Olha, vocês não sabem o gás que vocês me deram só de escutar a voz de vocês, viu? Um beijo muito carinhoso para vocês. Tchau. Até mais, Beth. Tchau, Beth. Tchau, tchau. Agora eu não entendo. Peraí.